Trazer para a nossa conversa, estou aqui só acabando de ajeitar aqui, o André Massaro, que é consultor e educador financeiro, para a gente começar aqui o nosso bate-papo dessa semana. Massaro, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente na VMC News, seja sempre muito bem-vindo, bom dia. Tudo bem? Boa semana para vocês, para todo mundo que estiver assistindo. Ô Massaro, você gosta de segunda-feira? O Marco falou que não gosta, o que você acha? Para mim é indiferente, porque Eu gosto. É aquela coisa. Às vezes as pessoas buscam o caminho assim do empreendedorismo, de sair de uma carreira corporativa convencional para tentar ter uma certa organização entre vida pessoal e vida profissional. Eu digo por experiência própria que é aí que as duas coisas se fundem em definitivo, né? Quer dizer, aí não tem mais fim de semana, não tem nada. Então, assim, para mim é indiferente. Eu trabalho de noite, de madrugada, de dia, de final de semana. O lado positivo é que também tem momentos assim do dia em que todo mundo está trabalhando e eu não tô. Então fica tudo meio bagunçado, né? Não tem mais essa separação entre fim de semana e dia útil. Concordo com você, também tem essa mesma linha do raciocínio. O Marco já deixa ele se defender, vai. É só essa vez, então vai. Massaro, muito bom dia, mas deixa eu só me defender. Deixar claro que sim, eu não gosto de segunda-feira, né? Até me falaram aqui que a segunda-feira pode ser um ponto bom, porque é o ponto mais distante da próxima segunda-feira, né? Então pode ser bom também, vamos ler o copo meio cheio. Mas assim, eu acho que também por eu ser mais mal-humorado na segunda-feira, tem um lado bom que acho que, pelo menos, essa minha autoavaliação, que eu sou mais produtivo, né? Então a gente às vezes foca em algum ponto e fala assim, não vou falar com ninguém também, hoje eu vou só trabalhar nessa segunda-feira. Então, às vezes, esse é o lado bom, como você está falando de ser empreendedor, né? Você, por exemplo, você pode estar mais mal-humorado, mas às vezes rende mais o trabalho. Então, não é que necessariamente é tudo ruim, né? No exagero do Garfield ali, né? Mas eu particularmente, eu tenho uma evolução ao longo da semana. Eu particularmente tenho a impressão de que eu trabalho mais no domingo do que na segunda. Mas são aquelas coisas malucas da vida, né? Aqui no domingo tem muita gente que aproveita para fazer a to-do da semana, organizar a agenda, e quando você vê se a gente já está trabalhando no domingo, né? Bom, vamos focar aqui, Vamos começar o nosso bate-papo com o Massaro. Massaro, nos últimos dias o Ibovespa vem acumulando uma alta bem expressiva, a gente sempre percebe um movimento maior de pessoas que acabam entrando na Bolsa, sempre depois de uma alta. A Bolsa está subindo, acho que é uma boa, vou começar a investir. Mas aí muitas vezes acabam pegando uma Bolsa cara. Na sua opinião, quando que o investidor deve entrar na Bolsa e como ele pode se blindar desse efeito manada? Olha, eu sou um daqueles que eu defendo a consistência nos investimentos e eu defendo também a ideia de que não tem como saber quando entrar e quando sair, né? Eu que já sou assim um veterano, né, de mercado financeiro, eu me lembro, por exemplo, de várias ocasiões, né, em que todo mundo dizia, olha, a bolsa tá cara, a bolsa tá alta demais, subiu muito, etc. O que parecia, de fato, né, você fala algumas ações assim, valorizando 100%, 200%, e o pessoal saía da bolsa para ver subir mais 1000% debaixo do nariz deles, né? Então eu sou um pouco avesso a essa ideia de um valuation geral da bolsa, até porque eu sei que em grande parte das vezes esse valuation ele não é estudado, ele é uma percepção, ele é intuitivo, né? As pessoas simplesmente veem que subiu muito e começa a ter a percepção que vai cair. Isso no mundo da psicologia tem um nome, né? Chama-se a falácia do jogador, né? Aquela coisa assim de que na roleta deu 5 vezes a casa preta, então significa que a próxima tem uma probabilidade maior de ser a casa vermelha, tá? E nem sempre funciona desse jeito. E como o Saravalli estava falando, né? Quer dizer, as evidências assim sobre uma realização maior da bolsa são frágeis, né, considerando aquilo que a gente sabe, e tem um outro fator que é importante, né? Às vezes o pessoal que investe na bolsa, eles acham que o mundo se divide em análise técnica e análise fundamentalista. Nós temos mais coisa que isso, né? Existem outros métodos, outras abordagens. Um dos métodos muito interessantes que é bastante estudado por aí, no Brasil não se dá tanta atenção, mas fora ele é estudado muito, é o estudo de ciclos, né? Então nós temos determinados ciclos do mercado e é bastante comum assim se falar que nessa fase de final de ano, mais ou menos aquele período começa mais ou menos em outubro, por aí até o comecinho do ano,
tipicamente, em boa parte dos mercados do mundo, a gente costuma ter um movimento de alta. É óbvio que isso não é infalível, mas em alguns mercados, por exemplo, o mercado americano, a gente consegue ver isso, né? A gente consegue ver que na maior parte dos anos isso acontece. Então, assim, tipicamente, é uma coisa um pouco temerária a gente apostar contra a Bolsa nessa fase, pensando numa perspectiva de análise de ciclos, tá? Então, aquela coisa, talvez alguns já devam ter falado aquela coisa, por exemplo, aquela expressão em inglês, né? Que eles dizem assim, sell in May and go away, né? Venda em maio e cai fora da Bolsa, e depois você volta mais para o final do ano. Por incrível que pareça, em boa parte dos anos, em alguns mercados como o mercado americano, essa é uma estratégia que tem sido vencedora, a maior parte das vezes, né? Então é aquela coisa assim, se numa época como o final do ano, você não tiver uma evidência concreta de que pode haver uma realização, quer dizer, algum sinal muito claro, é melhor não apostar contra. Eu não ficaria vendido, na dúvida, né? Olha só, o Charles Martins fez um comentário aqui. Primeiro que as pessoas estão elogiando bastante você aqui, viu, Massaro? E o Charles comentou, não existe bolsa cara ou barata. O que há são oportunidades que devem ser percebidas. Você concorda, então, ali com o Charles? Concordo absolutamente, tá? Concordo absolutamente. Aquela coisa, assim, quando a gente vê, por exemplo, a movimentação histórica das bolsas, a gente vê que você tem períodos de alta que são muito prolongados, né? Então não dá para saber. Essa coisa de bolsa cara e barata, de novo, na maior parte das vezes é uma coisa intuitiva. Aquela história de, olha, subiu um pouquinho, 20%, 30% daqui vai cair. É a falácia do jogador mesmo, né? Ô Massaro, e agora no mês de novembro, o Ibovespa registrou uma entrada grande de 15 bilhões em capital estrangeiro. Como que você avalia esse volume de capital estrangeiro entrando na Bolsa, mesmo a gente tendo esses riscos fiscais aqui no país? Qual que é a tua avaliação? Uma coisa que é interessante, né? Quer dizer, nesse período todo aí, nesses últimos 2 anos mais ou menos, teve um acrônimo em inglês que ficou também muito popular, muito conhecido, que é o TINA, né? There is no alternative, não há alternativa. E alguns, por exemplo, têm argumentado aí que talvez até por conta daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, uma certa incerteza, né, por conta das eleições, agora está mais tranquilo, né, porque quando você tem um presidente democrata e um Senado republicano, você tem aí uma certa segurança de que as coisas vão ficar estáveis. Mas some-se a isso, assim, talvez alguma incerteza com o próprio mercado americano e o fato de que nós estamos baratos em dólar, né? Quer dizer, a Bolsa brasileira em dólar agora. Para quem está com moeda forte na mão, o Brasil se torna uma potencial oportunidade. E quanto à questão assim da gente tá com problemas fiscais, etc., né? Eu digo para vocês assim que, né? Eu, assim, do alto dos meus quase 50 anos de idade, eu não lembro de, em algum momento no Brasil, a gente não estar com problemas, né? Seja problemas fiscais, problemas políticos, problemas econômicos. Então, assim, tá tudo normal, né? Dentro daquilo que eu entendo, tá tudo normal. O Brasil é uma zona mesmo, a gente tem que aceitar isso. Não é um estado temporário, é uma coisa permanente. É desde que a gente existe. E provavelmente sempre seremos zoneados, né? Então, é isso. O Brasil é isso. E os investidores sabem que o Brasil é isso, e a despeito disso, sob certas circunstâncias, eles vêm para cá. Era o que eu ia te falar, justamente, se poderia ser esse fato do dólar valorizado e eles com dinheiro na mão vendo a nossa bolsa barata. Você acabou me respondendo exatamente essa minha dúvida. Com certeza é um fator. Quer dizer, se você considera a bolsa brasileira barata em dólar e um cenário no exterior que fica um pouquinho incerto, né? Alguma coisa acaba vindo para cá, né? Ô Massaro, na sexta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele destacou também a elevação nos prêmios de riscos das LFTs. O que significa? Eu queria que você explicasse para o investidor que está aqui nos assistindo o que significa exatamente esse aumento do prêmio de risco para o investidor. Isso é algo que já vem acontecendo de alguns meses, né? Então vamos dizer assim, que o prêmio de risco, né, o pequeno investidor, aquele investidor que olha, por exemplo, o Tesouro Direto, ele deve estar um pouco assustado com o spread, né, das LFTs, lá dos Tesouros Selics.
E ainda está muito, né, o pessoal muito falando aí aquela história porque o Tesouro Selic está dando retorno negativo, etc. e tal. Essa coisa do retorno negativo, assim, do ponto de vista formal, a gente precisa dizer o seguinte: não é que está dando retorno negativo, a taxa de juros não está negativa, né? O que está acontecendo é que tem hoje um ágio aí nesses títulos, porque o governo não está conseguindo vender esses títulos se não colocar algum ágio, mesmo no mercado secundário. Quem tem não está conseguindo vender se não colocar algum ágio. A taxa de juros continua a mesma, tá? O que muda é esse ágio aí, né? Porque a taxa está muito baixa, ela está sendo percebida pelo mercado como artificialmente baixa, e quem vai comprar títulos públicos está exigindo alguma remuneração extra, né? Então isso tem prejudicado um pouco aqueles que já têm os títulos em carteira e tem assustado um pouco. E isso é um reflexo dessas incertezas com a nossa situação fiscal. Quando se fala situação fiscal, né, indicadores fiscais, a gente está falando da capacidade do governo de manter ou de honrar os seus próprios pagamentos. Então, isso se tornou uma grande incerteza nos últimos tempos. Antes de trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa, quero só passar aqui rapidamente uma notícia importante que chegou aqui, falando o seguinte, que a Johnson afirma que a vacina pode ser distribuída antes do Natal. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, eu falei a Johnson, não é o Boris Johnson, na verdade, levantou a possibilidade de uma vacina contra o Covid-19 ser distribuída antes do Natal. No momento, o político está em isolamento, depois de ter se reunido com parlamentares e que testou positivo para a doença. A quarentena de Johnson acontece em meio a uma semana crítica para as negociações comerciais. O acordo entre Reino Unido e a União Europeia precisa ser finalizado até o dia 31 de dezembro. Bom, a gente está hoje com notícias boas, né, Marco? Falando aí de vacina, agora com essa da Moderna falando dessa eficácia 94,5%, agora Boris Johnson falando que pode ser distribuída antes do Natal. Queria saber a tua opinião em relação a isso. Será que a gente vai ter essa vacina saindo antes do Natal mesmo? Eu acho que é possível, sim, assim, olhando para um quadro mais otimista, acho que é possível. A gente precisa entender um pouco o tamanho da escala, enfim, as aprovações, né? Agora, eu acho que é possível. Talvez num cenário um pouco mais base, né? A gente tem ali mais para o começo do ano de 2021, né? Lembrando que também um fator que acaba trazendo não só o coronavírus, mas a gente também tem o próprio inverno chegando no hemisfério norte, que pode, de certa forma, também atrapalhar nesse momento da vacinação, né? Então, eu acho que a gente tem uma série de notícias positivas. A leitura que a gente precisa ter é que realmente a vacina está cada vez mais próxima, tá? Isso traz muito mais conforto para a população. Muita gente assim falando assim, Marco, olhando para a Bolsa, né? O que será que deve ter um desempenho melhor nesse final de ano, no começo de 2021? Na minha opinião, todos os setores que estão mais relacionados são mais dependentes de vacina, ou direta ou indiretamente. Então a gente já está vendo aqui setor de turismo, setor de aviação, né? Setor mesmo talvez até de educação, né? Então todos os setores que foram muito afetados durante a pandemia, talvez são os que estão mais contados, mais atrasados, que poderiam também apresentar maior potencial de valorização no curto e médio prazo. Não estou falando especificamente para essa segunda-feira, talvez seja coincidência, a gente também tenha esse setor se valorizando hoje, nesse começo de semana. Mas talvez nos próximos 3, 4, 6 meses, a gente tenha esses setores que ficaram muito para trás. Então a gente precisa acompanhar, porque realmente é um fôlego adicional, porque já que, como eu sempre reforço, a gente não tem grandes notícias positivas. Tivemos o balanço das companhias, vieram bons, mas de certa forma está ficando mais escasso. Então a principal notícia agora de curto prazo, das últimas 2, 3 semanas, né, tirando eleições americanas, tem sido o foco total na vacina, ou na possibilidade de outras vacinas aí ao redor do mundo, tá? Então é mais uma notícia positiva, podendo chegar mesmo até antes do Natal ainda esse ano, né? Bom, eu antes de deixar você fazer uma pergunta para o Massaro, eu queria rapidamente, são 10 horas e 22 minutos, e Bovespa já abriu, vamos dar um giro rápido com a Débora aqui, trazendo as informações. E aí, Débora, como que a gente está nesse momento? Vamos lá, mantendo otimismo, Paula, notícia boa, a gente tem essa notícia da vacina, e Bovespa abriu em alta, está subindo agora 1,07 aos 105.845 pontos. E aí a gente tem na maior alta até o momento, Petrobras, Petro 3, está subindo agora 3,87%, maior queda agora é TOTS, caindo 2,41%. Lá fora, a única bolsa que está caindo por enquanto é Nasdaq, que a gente passa mais detalhes daqui a pouquinho, eu volto te chamando. Tá ótimo, Débora, obrigada. Agora sim, Marco,
O André Massaro é todo seu, fique à vontade. O Massaro, uma pergunta, hein? acho que... Não vem, não. No bom sentido, nas perguntas, calma. Mesmo porque, para quem conhece o Massaro pessoalmente, sabe que, né, talvez seja um dos maiores especialistas do país, né? Principalmente com seus 2 metros. Né? Quanto você tem, Massaro? Quase 2 metros de altura. E o Massaro... mas eu ainda estou em fase de crescimento. Essa foi boa. O Massaro, queria trazer, acho que o principal assunto desse final de semana aqui no Brasil, né, eleições municipais, né? E eu queria que você trouxesse essa leitura, né? Qual que é a relação que a gente tem com os nossos investimentos, né? A gente praticamente só falou de eleições municipais durante o final de semana, mas eu queria entender o seguinte: a gente não precisa se preocupar tanto assim com eleições municipais, nós, né? Principalmente investidor de longo prazo, o que muda? Né? O que muda para o nosso bolso, né? A coisa que às vezes assim, as pessoas ficam um pouco desconcertadas é que é o seguinte: quando a gente pensa nos nossos investimentos, no nosso patrimônio, as eleições americanas são mais importantes que as eleições municipais, né? Eu particularmente, eu estava de olho nas eleições americanas e não estava nem aí com o que acontecia nas eleições municipais. Então, assim, eleição municipal, do ponto de vista direto, o impacto é mínimo, tá? A questão é o ponto de vista indireto, porque a gente vê, né, quer dizer, a eleição municipal ela acaba sendo, vamos dizer assim, parcialmente uma evidência de validação ou não do governo federal e dos governos estaduais, que aí sim tem impacto. Quer dizer, o que chama atenção foi o desempenho muito ruim de candidatos apoiados pelo governo. Então, isso sinaliza aí uma possível fragilidade do governo federal, e isso sim tem impacto nos nossos investimentos. Então, lembrando que as eleições para governo federal e estadual estão aí para os próximos 2 anos, né? 2 anos passam no piscar de olhos. O nosso digníssimo inquilino do Palácio do Planalto lá já perdeu o amigão dele lá nos Estados Unidos, então a base dele começa a ficar um pouco erodida, né? E aí nós aqui no Brasil a gente começa a entrar num ciclo de incerteza, porque um eventual enfraquecimento do governo aumenta a incerteza de que a gente possa ter talvez um outro governo com orientação menos pró-mercado, e isso sim seria uma coisa que impactaria bastante nos investimentos. Então eu vejo só esse impacto indireto, né? Quer dizer, a eleição municipal como uma evidência de validação ou não do governo federal. Agora, impacto direto, de novo, eu insisto, a eleição americana vai ter mais impacto direto sobre investidores do que a eleição municipal. Uhum. Massaro, sempre muito esclarecedor estar aqui com você. A gente agradece bastante a sua participação aqui na BMC News. Obrigada mais uma vez e a gente se fala na semana que vem. Já fica aqui o convite no ar já para você nem então negar tá bom, mais, hein? Vou ficar de olho. Já tá convidado. Estou às ordens. Tá ótimo. Boa semana para vocês. Obrigada, Massaro. Boa semana. Obrigada.